perde pra LDU ontem. É uma atuação que é indigente, cara. É miserável a atuação do Botafogo ontem. Indigente, inaceitável, inacreditável. Bom, pessoal, Botafogo caiu para a equipe da LDU, né? Tá fora da Libertadores e nas oitavas de final, né? Uma queda bem precoce mesmo aí. E, mano, a torcida tá muito pistola com o John Textor. E um torcedor muito famoso que nós temos aqui é o Jorge Igor, né, pessoal? Então vamos tá vendo aqui a análise dele aqui sobre essa queda do Botafogo aí, né? Onde ele vai criticar várias vezes aqui também o dono do clube, que é o John Textor. Pelo bem do canal, pela manutenção do trabalho aqui do canal, né? Eu preferi gravar hoje, com a cabeça um pouco mais fria. Porém, ainda bastante incomodado com as coisas que eu vi ontem e que eu vi no ano de 2025. Nós estamos falando aqui desde janeiro. Desde janeiro, que o planejamento do Botafogo para 2025 é um planejamento irresponsável. Ontem até vi o Pedro Depp do setor visitante usando também um outro termo para definir o que foi esse Botafogo até agora no ano e essa eliminação: arrogância. Gostei, é verdade. Muita soberba, muita arrogância do seu John Textor. Não, porque nós fizemos no passado e esse ano vai dar certo. Eu acrescentaria irresponsabilidade. O que o Botafogo fez foi irresponsável nessa temporada de 2025. A começar, sejamos justos, o Arthur Jorge foi embora sem que o Botafogo esperasse, sem que o Botafogo quisesse. Esperasse, ele já ia dando sinais desde o fim do ano, né? A semana mais importante do ano, não nos esqueçamos da postura do seu Arthur Jorge desse episódio. Na semana mais importante do ano, empresário do Arthur Jorge procurando a diretoria para fazer reunião para falar de aumento de salário. Vocês lembram, né? Negócio horroroso. Dentro do avião, dando a cantada dos caras. Pô, vamos. Vocês lembram? Indo pro Mundial. Então, a postura dele foi péssima. Mas a vida é assim mesmo. O futebol, infelizmente, é isso aí. Você vai topar com gente que vai ser ética com você, gente que não vai. É do jogo. O problema foi o que o Botafogo fez depois disso. Ele começa o ano com um técnico interino, tanto faz como tanto fez. Ah, não, estamos atrás do Mantini, estamos atrás do Tata Martino, estamos atrás do André Jardine, não fechou com ninguém. Ah, e o que a gente faz? Bota aí qualquer um. Ah, mas tem uma Supercopa do Brasil dia 2 de fevereiro. Botafogo não tem esse título. E tem um adicional aí, John. É contra o maior rival do Botafogo. Ah, vambora. Tomou um pau lá em Belém. Era pra ter sido até mais. Não viu a cor da bola. Mas tem a Recopa, ô Textor, contra o Racing. Pô, o Racing terminou o ano bem, campeão da Sul-Americana. Confronto difícil. Ah, beleza. Vamos. Pau. Tomou goleada no agregado. Foi surrado pelo Racing. Mas tudo bem, o Botafogo tem umas 5 Recopas Sul-Americanas, mais umas 4 Supercopas do Brasil na galeria. É bobagem, não precisa. Pra quê? Pra quê mais título? Não, já tem um monte. Não, o Botafogo nunca foi campeão dessas duas competições. Ele negligenciou essas duas competições. Não vou nem falar de Campeonato Carioca, porque o Botafogo tá cagando e andando pro Campeonato Carioca há algum tempo e eu acho que ele tem uma certa razão. Então não vou nem entrar nesse, né? Vou nem entrar aí. Vou nem chegar aí. Aí vem o Renato Paiva, no Carnaval. Tava terminando fevereiro. Virada para março. Aí vem Renato Paiva. Aí você fala, meu Deus. Inclusive foi na noite da Recopa o anúncio, né? No segundo jogo contra o Racing, o Textor tava no estádio. Aí cortaram pro Textor na tribuna, revoltado com a derrota, esbravejando. Ué, derrota que foi gestada por ele. Ele provocou aquilo que a gente viu contra o Racing. Ele. A irresponsabilidade dele e a arrogância dele, como disse o Depp, geraram isso aí. Ué, meu Deus do céu. Você tá irritado com a sua própria obra? Foi você que fez, irmão. Embala que o filho é teu. Pô, toma aí, o filho é teu. Quem pariu, embale, né? Muito bem. Aí, a torcida tá naquela expectativa. Quem vem? Renato Paiva. Eu juro pra você, eu lembro que a notícia foi da Roberta Barroso na ESPN, naquela noite da Recopa, e eu tava na TNT Esportes porque eu narrei aquele jogo no YouTube, né, a transmissão em áudio que a gente fazia lá. E aí eu entrei na cabine uns 20 minutos, 30 minutos antes de começar a transmissão, fui ligar o computador, ligar tudo, aí pum, vem a notícia. Botafogo vai anunciar um técnico hoje.
E quem é o cara? Não sabemos, mas a única pista que a gente tem, segundo a informação da Roberta, é que ele mora no Rio. Eu falei, meu Deus do céu, mora no Rio? Cara, vieram todos os nomes possíveis na minha cabeça, menos o do Renato Paiva. Ninguém imaginava um negócio desse. E foi uma desculpa o termo, principalmente a molecadinha aí. Que broxada que foi, irmão. Na hora que saiu o nome... Renato Paiva. O clima ficou uma merda. Horroroso. A torcida falou, pô, Renato Paiva. Irmão, você sai do título, com todo respeito, tá? Aí é uma análise do profissional. Às vezes a gente tem que ser duro aqui na análise, mas eu nunca resvalo o prospecto humano aqui. Deve ser um cara muito legal, né? Você sentar, tomar um vinho, comer uma pizza, deve ser um cara, porra, maravilhoso. Mas, irmão, você sai do título da Libertadores, do Campeonato Brasileiro, de um trabalho histórico, pra Renato Paiva. O cara que tomou goleada do Sport na Copa do Nordeste, o cara que saiu do Bahia sem fazer um grande trabalho, com a torcida dando graças a Deus. Porra, você sonhou com Jardine, Tata Martino, Mantini, Tite. Aí você parou em Renato Paiva. Não tem como você dizer que um planejamento como esse é fantástico, é sucesso, é exitoso. Não é. Expectativa de treinador lá em cima, aí traz o cara. Caramba, velho. Não é. É um planejamento irresponsável. Irresponsável. Aí começa o Campeonato Brasileiro, o Botafogo tem até um grande jogo lá contra o Palmeiras na estreia. O ponto é que o Botafogo não sustenta. O Botafogo perdeu todos os jogos fora de casa. Vou tirar cara bobo aí da história. Cara bobo é bobagem, né? Não é adversário de um nível decente. E foi um parto pra ganhar lá. E foi um parto pra ganhar aqui. Até 40 e tal do segundo tempo não tava ganhando jogo aqui dos caras. Mas ganhou fora, beleza. Mas contra a Laú, o time não fez absolutamente nada, perdeu o jogo. Contra o Estudiantes, o John tomou um frango. Bizarro. Aliás, John, eu não queria individualizar. Eu acho injusto, porque o futebol é um jogo coletivo, tanto que eu vou falar de vários jogadores, tá? Eu tô até abrindo a escalação aqui para não esquecer de ninguém. John, seu ano é ridículo. Ridículo, ok? Um goleiro do seu nível... Um goleiro que já bateu a Europa, que jogou num nível fantástico em 2024, não pode se conformar com o nível que apresenta em 2025. Ridículo o seu ano. Zero confiança, além da desconexão com a torcida, mas isso é outra história. Ridículo, ok? Então o Botafogo perde o jogo lá para o Estudiantes dessa forma e perde para a LDU ontem. Assim, é uma atuação... É uma atuação que é indigente, cara. É miserável a atuação do Botafogo ontem. Indigente, inaceitável, inacreditável. Cara, o Botafogo hoje... Que dia é hoje? 22 de agosto do ano da graça de 2025. O Botafogo em 22 de agosto não consegue trocar passe de 2 metros. Duas trocas de passe. Tum. Botafogo não consegue fazer. Os jogadores do Botafogo não conseguem dominar uma bola. Sabe o que é dominar? Você viu o lance do Jefinho aos 50 minutos de jogo? Última bola do jogo. Isso aconteceu o jogo inteiro, com vários jogadores. Vários. Os caras hoje apanham da bola. Bom, então vemos aqui palavras fortes do Jorge Igor, né? Ele atacou muito aqui o John Textor, né, mano? No início do ano o John Textor tava falando, não, Recopa, não ligo. Supercopa do Brasil também tá nem aí. A temporada começa só depois do início da Libertadores e do Brasileirão. E acabou que agora sobrou só o quê? Brasileirão e Copa do Brasil, né? Pode dizer que só a Copa do Brasil, né? Porque no Brasileirão, eu acho que chance de título é praticamente nula. Mas enfim, pessoal, vamos ver aqui mais um corte agora, dessa vez no canal ESPN, né? Onde eles falaram mais um pouco aqui sobre a eliminação da equipe do Botafogo. Eugênio, foi mal demais o Fogão ontem, hein? Foi muito. Começou já errando passe pra tudo que é lado, levando pressão da LDU e acaba fora da Libertadores. Jogar na altitude não é fácil, mas há maneiras e maneiras de jogar na altitude. Nós já vimos o próprio Botafogo jogar lá ano passado e ir pra cima. Enquadrar a LDU, buscar o ataque. E ontem a estratégia não funcionou, o time não conseguiu jogar bola. Foi totalmente engolido e dominado pela LDU por quase todo o jogo, à exceção dos minutos finais. Depois o Jefinho entrou, o Jefinho fez um barulho no jogo, até conseguiu a expulsão do zagueiro Richard Mina.
da LDU, e no final o Botafogo tentou esboçar alguma reação ali, talvez um gol pudesse levar a decisão para os pênaltis, mas isso não aconteceu e foi uma atuação das piores. Repito, não é fácil jogar lá, mas o Botafogo falhou demais, não conseguia encaixar uma troca de passe para sair da pressão, né? A LDU subiu marcação para o campo de ataque e o Botafogo não conseguia sair dessa marcação, ficou ali preso, enredado na boa atuação do time do Thiago Nunes. É isso, né? Enquanto a gente fala da má atuação do Botafogo, precisa falar que no duelo a LDU foi melhor que o Botafogo. Porque já no jogo do Nilton Santos, o Botafogo fez um gol com 14 segundos, logo na saída de jogo, mas depois foi um jogo bem equilibrado. A LDU mostrou um futebol de boa qualidade, não se apequenou em momento algum. Como é o nome do zagueirão ali que foi expulso? Richard Mina. Ele tinha levado o amarelo, mas depois foi chamado... O árbitro foi chamado ao VAR e refez, né? Mudou a decisão dele do amarelo pro vermelho. Esse já não joga no primeiro jogo contra o São Paulo. Boa notícia para o Tricolor. Mas a falta de força que o David Ancelotti sentiu nos primeiros 15 minutos, a gente que viu o jogo sentiu em 70. É isso. 70, 75 minutos. O Botafogo acorda muito tarde e aí começa a corneta em cima do David Ancelotti, se ele teria que ter mudado antes ou depois, principalmente em função do Montoro. Mas eu acho que quem entrou bem mesmo foi o Jefinho. E você aqui costuma falar, né? O futebol tem 90 minutos, não adianta você jogar bem uma parte do jogo, principalmente quando essa parte do jogo é a última, e você está jogando bem ainda para descontar um resultado para ir para os pênaltis. Então o Botafogo esteve muito longe, né? O Botafogo foi ausente, a gente sabia disso, a gente sabia que o resultado tinha sido pequeno aqui. A vantagem era pequena pela qualidade do adversário, pela questão da altitude, né? A LDU, depois do Thiago Nunes, é um time que, para fazer frente ao Botafogo e talvez fazer frente até ao São Paulo no próximo confronto. E você destacou bem, professor, que houve críticas e ainda tem torcedor do Botafogo que criticou e provavelmente tenha demorado mesmo para mexer o professor Ancelotti, David Ancelotti, mas essa eliminação... Não, demorou, com toda certeza. Essa eliminação, na minha opinião, passa também pelo senhor John Textor, que também demorou. Mais críticas ao Textor, hein? Muito cedo, não estamos preocupados, o ano começa não sei quando. E aí, olha aí. Nem todo ano é ano santo, né? No ano passado deu certo. Concorda comigo? A equipe entrosar. Pensa igual? É verdade. O senhor John Textor, que trouxe muitas alegrias, né? Um ano de 2024 mágico para o Botafogo. Dessa vez, a estratégia dele não deu certo. Quando ele abre mão do início do ano para dizer que o que importava era o Mundial de Clubes, Libertadores e Brasileiro, ele vai sobrar aí com a tentativa de Copa do Brasil, né? É o que sobra para o Botafogo tentar. Ainda pode. Tá vivo na Copa do Brasil. É um dos favoritos. Pode com força, eu acho. É um dos favoritos. Mas se jogar assim, não vai conseguir nada. Precisa... É que ele faz uma modificação que toca na alma do time do Botafogo. O Botafogo não joga assim. O Botafogo joga com o centroavante. Ele botou um falso 9. O Botafogo não joga com 3 volantes, joga com 2 volantes. Então você muda o encaixe do time. Aliás, não era essa a corneta no jogo contra o Palmeiras no Mundial? Que não era o Botafogo Way, não foi isso? Exatamente, a mesma coisa. E assim... Sendo que no Botafogo contra o Palmeiras ele ainda conseguiu até um pouquinho mais do que fez ontem. Porque levou para prorrogação. Ontem, com 7 minutos, já estava perdendo o jogo. Com 7 minutos, já estava indo para os pênaltis. E continuou ali, aí vai para o segundo tempo e o Ancelotti não mexe nada. Ele está tomando um vareio no primeiro e ele não faz nada para mudar o vareio. E toma o vareio no segundo. E toma o segundo gol. Aí para correr. E mesmo depois do segundo, ele ainda demora a mexer no time. Aí fica realmente muito difícil esperar alguma coisa. Muito difícil. E tem a lei do ex, né? Não só para jogador, como para técnico. treinador. O Thiago foi técnico do Botafogo. Aliás, quando ele foi contratado, o compromisso dele com o Botafogo era até o final de 2025. Ou seja, estaria ainda em vigor. Só que ele agora está eliminando o Botafogo da Libertadores. E assim, é claro que a gente está falando, né, do Botafogo E, enfim, do que a gente tem acompanhado da ideia mesmo, né, desse Botafogo com o John Textor, de contratações, de treinadores, de estilo de jogo, enfim.
Mas a gente está falando de um técnico que está iniciando a sua carreira, não é nem que ele está iniciando o trabalho dele no Botafogo. Ele está iniciando a sua carreira. Ele chega ao Botafogo muito alimentado pelas ideias do pai, né, trabalhando ali, criando, né, as suas próprias referências. Mas não dá para a gente ainda classificar o David Ancelotti como o estilo de treinador que o Botafogo joga bola. Sim, a gente vê como o Felipe Luiz está se criando no Flamengo, a gente vê como outros treinadores também se criaram, e a gente está vendo como o David vai se criar no Botafogo também. Então, assim, o estilo Way do Botafogo, ele é mais consolidado do que o David como treinador. Então, na cabeça dele ontem ter entrado com 3 volantes foi uma ideia do David Ancelotti para a partida de ontem. E que talvez a gente já saberia que não daria certo, porque não é assim que o Botafogo joga. Mas ele, tendo a primeira experiência como treinador, a primeira experiência em altitude, claro que ele estuda, claro que ele ouve jogadores que já passaram por isso dentro mesmo do próprio Botafogo. Então, assim, para mim, as cobranças, elas vão passar por ele, obviamente, poderia ter mexido antes, você conversa no intervalo, acho que até para ele essa troca com os mais experientes deve acontecer, né? Diferente com o Felipe Luiz, anteontem, a entrevista do Felipe Luiz coletiva me chamou a atenção num ponto, quando perguntam para ele sobre uma fala do Arrascaeta, falando sobre o Felipe Luiz, que o Felipe Luiz é assim, não sei o quê, e o Felipe Luiz fala, eu mudei muito nesse 1 ano de Flamengo, eu já sou muito mais fechado. Então, assim, o Felipe Luiz talvez não tenha tanto essa troca como o David pode ter com esses jogadores, com ele chegando a tudo muito novo. Mas não dá pra gente esquecer de tudo que o Textor fez, né? Assim, depois, ainda mais quando as notícias correm, o Botafogo era a última prioridade do John Textor nessa temporada. Ele estava afundado de problemas com a empresa dele, com as outras equipes. Então, assim, cara, Botafogo eu não vou olhar agora. Assim, gente, depois vocês me perguntam sobre o Botafogo. Tem outras coisas para resolver. E o futebol brasileiro cobra. A gente já falava aqui, quando na história será permitido ao Botafogo repetir a temporada passada? Trocando quase todo mundo, trocando de treinador, já saindo com seus principais jogadores, demorando para pensar na pré-temporada, abrindo mão de pré-temporada. Sim, quase que impossível. Quase que impossível. O Campeonato Brasileiro já não briga para título, Libertadores já não tá mais. Contar muito com os cosmos, com o alinhamento dos planetas, não tem como. Agora, a LDU comemorou a vitória nas suas redes sociais usando a frase do Renato Paiva, né? O cemitério do futebol está cheio de favoritos. O Renato já saiu do Botafogo. Exato, nem atingiu. E eu acho até que nem é o caso, porque aquela frase foi usada num extremo de PSG e Botafogo. Não é a mesma diferença entre LDU e Botafogo. Claro vai que tirar um sarro, né, próximo? mas eu acho que é um sarro, no bolso, né, um sarro meio exagerado. Eles não viram a gente falando aqui que a LDU estava viva e bem viva nessa disputa, né? Eles eliminaram o campeão da Libertadores. Tem uma reclamação. Que venceu o PSG. Que venceu o PSG, algo a se comemorar. Tem uma reclamação, e uma reclamação até justa, né, do Botafogo, porque o lance que origina o pênalti, Escanteio. a bola na mão, né, Não era o escanteio. Marlon Freitas, não, na verdade era para ter sido um tiro de meta. Esse lance, se a gente puder tirar a tarja, aí, olha aí, ó. Tem a bola resvala ali na coxa do Quinteiro. Da perna, né? Na coxa esquerda. Mas olha, sinceramente... Mas também seguiu o lance, olha só. Olha só. Escanteio não tem VAR. Não, esquece. Porque quando bate o escanteio, começa uma outra jogada. Não tem como o VAR atuar, porque o escanteio não foi escanteio. E mais, você olha a jogada... Repito, põe de novo a jogada, amigo. O escanteio não tem VAR. Qualquer um marca escanteio nessa jogada. Você só não marca se você pegar aquela câmera lateral. E para ter a câmera, você precisaria ter VAR. Não foi tão escandaloso, né? Não, olha só. Esquece que tem outra câmera. Vê a jogada. Você marca o que aí? Escanteio. Aí você pega essa câmera, deu uma resvalada ali na coxa. Uma resvaladinha. Mas, sabe? Aí... Só com slow e com a aproximação no replay ali que aí você vê. Só que você não pode, assim, não faz parte do protocolo, você chamar o VAR para desmarcar um escanteio. Senão você vai retroagir 90 minutos. Com a velocidade da jogada não dá pra ver nem o bandeirinha que tava na frente. Agora, sim, câmera lenta, nesse
nesse take aí, nessa amostragem bem No frame próxima. bem Dá pra congeladinho. reclamar. E depois, quando sai a cobrança do escanteio é um reinício do jogo. Sim. Então, depois acontece o pênalti. O VAR não pode retroagir até o escanteio que foi marcado. Porque já é outra Já jogada. é um outro lance, já é uma outra jogada. Então, assim, é se apegar a um detalhezinho num jogo em que o Botafogo foi totalmente dominado. Sabe? É reclamar de algo... Aliás, eu nem tô vendo a torcida do Botafogo reclamar disso não, tá? Tô vendo a torcida reclamar do próprio time do Botafogo. E do técnico do Botafogo. E tá revoltada com a atuação, que foi uma atuação muito abaixo. Podia ser eliminado? Podia, Abel. Podia ser eliminado, é do futebol. Mas tinha que jogar. O Botafogo foi jogar no finalzinho, faltando 10, 15 minutos. Então é isso, pessoal. Os jornalistas aqui detonaram o John Textor, não passaram pano pra ele, apontaram mesmo aqui os erros que ele tem na sua gestão. E agora o que sobrou pro Botafogo é a Copa do Brasil. Se continuar jogando do jeito que tá, a chance de ganhar esse título é praticamente nula. O máximo que consegue, eu acho, é passar da equipe do Vasco. Mas se você passa do Vasco, você chega na semifinal, né? Então ainda tem 2 jogos ainda se conseguir passar do Vasco, né? No caso, 2 fases, a semifinal e a final. Mas enfim, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo aí. Se você gostou do vídeo, então, deixe seu like. Se inscreve no canal caso você não seja inscrito. Então é isso, pessoal. Até a próxima. Valeu, falou e fui!